Nesse vídeo eu quero falar sobre um outro ponto celeste importante no céu, que é o asteroide Pallas Athena. Vou falar um pouquinho da mitologia associada a Pallas Athena e do seu significado astrológico, o que ele pode representar. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Me sigam em outras redes sociais, eu tenho Instagram, TikTok, tenho meu blog também com textos sobre psicologia analítica de Carl Jung e também sobre astrologia, né, que é o meu principal foco, a psicologia analítica e a astrologia. Sejam bem-vindos ao canal e você que já está aqui, já me segue, seja bem-vindo de novo, é sempre um prazer falar para vocês. E eu vou falar então sobre um outro ponto que representa um aspecto importante do feminino do ponto de vista astrológico, né? Formando uma totalidade junto com Vênus, Lua e Ceres e Juno, que eu já tenho vídeos aqui, vou deixar na descrição para vocês. Pallas Athena também representa um aspecto que engloba uma totalidade do feminino. Mas antes de começar, é importante a gente lembrar que todos os signos, planetas e pontos do mapa astral, eles representam imagens arquetípicas, e todas as imagens arquetípicas, elas possuem luz e sombra. Por exemplo, Júpiter é considerado pela astrologia o grande benéfico. Realmente, onde a gente tem Júpiter, a gente tem sorte, a gente tem crescimento, a gente tem expansão. Mas Júpiter também tem um outro lado negativo, ele também tem um outro lado sombrio, que é o exagero, né? É a falta de limites. Então, tudo vai ter lado sombra e lado luz. Eu vou trazer os dois aspectos aqui desse asteroide. Então vamos lá. O que eu vou tratar aqui é sobre Pallas Athena, o asteroide e sua implicação astrológica, o que ela representa na astrologia. Mas antes, vamos começar falando um pouquinho do mito, da mitologia de Pallas Athena. E eu acho que o mais importante é o nascimento dela, que é muito peculiar o nascimento dela. Ela nasce da cabeça do seu pai Júpiter, Zeus, né? Vamos lá, Zeus, Júpiter, ele era casado, antes de se casar com a deusa Hera, casado com uma titã chamada Metis. Ela era a deusa da prudência, a deusa da sabedoria. E um dia, a Gaia fez uma previsão, uma profecia, dizendo que ele teria um filho. Primeiro ele teria uma filha com Metis, depois ele teria um filho que o destronaria. E assim como seu pai Urano, né? Assim como seu pai Saturno, seu avô Urano, o que ele faz? Ele pega e fala, não quero ser destronado não, tá louco? Pega, diminui Metis e a engole, ok? Só que Metis estava já grávida. Passa um tempo, ele sente dores muito fortes de cabeça, dores dilacerantes, até que Hefestos, Vulcano, pega um machado, dá uma machadada na cabeça dele e sai da cabeça dele uma mulher toda armada, vestida de capacete, espada, gritando, dando um berro, toda adulta, um grito de guerra. E ela sai, então, Pallas Athena, sai junto com seu pai para guerrear contra os titãs. Esse é o nascimento dessa deusa. Não é à toa, ela nasce da cabeça de Zeus. A gente não precisa nem falar nada que ela era a filha favorita dele, né? Pallas Athena é representada muitas vezes, né, na mitologia como uma mulher toda armada, com uma armadura, uma lança, uma espada, um escudo. Nesse escudo a gente vê a cabeça da Medusa, né? Que tem um mito onde ela ajuda Perseu a matar a Medusa e ele traz a cabeça da Medusa para ela. Ela tem associados a ela a coruja e a serpente, ok? A coruja como um símbolo da sabedoria, e a serpente como um aspecto quitônico ainda desse feminino, que eu vou explicar um pouquinho mais a fundo essa questão do feminino de Atena, de Pallas Athena, e de cura também, de morte, renascimento e cura. Isso é que representa a serpente, que sempre está muito associado às grandes deusas. Para os gregos e para os romanos, Pallas Athena ou Minerva em Roma era tida como a deusa da estratégia de guerra, ela era uma grande estrategista. Diferente do seu irmão Marte, Ares,
ela não era a deusa da guerra em si, tá? Ele era um deus belicoso, ele tinha sangue nos olhos, ele queria sangue, ele queria lutar, ele queria guerrear. Ela não, ela era uma deusa mental, estratégica. Então ela ganhava muitas guerras, inclusive contra ele, porque ela era extremamente estrategista, tá? É a deusa também da justiça, ela está associado ao mito de Orestes, onde ele é julgado, ela participa do julgamento de Orestes, inclusive ela dá o voto a favor dele, né? Dando início à era patriarcal, né? Onde ela assina embaixo que está perdoado o crime contra a mãe, ele matou a mãe dele, né? E então ela faz parte de julgamento também. Então, ela é a deusa da justiça. Ela é tida como a deusa da civilização, né, do processo civilizatório. Ela também era tida como uma exímia artesã das artes manuais e práticas. Então, ela fazia bordados, tecelagem, era padroeira dos tecelãos, dos bordadeiras, da culinária e do artesanato em si, dos arquitetos, dos escultores, tá? Ela é a grande padroeira deles, né? Com lã também, eu trabalho com lã, com tecer e com construir coisas que, além de belas, eram úteis, tá? Em termos simbólicos, Palas é a filha do pai, tá? Ela não tem esse contato com a mãe é engolida pelo pai. É diferente de Perséfone, Coré Perséfone, que é filha totalmente da mãe Deméter, né? Ela tem total identificação com o mundo masculino. Ela é feminina, tá? No entanto, ela tem uma identificação com esse mundo masculino, ela representa para as mulheres, a mulher que vai para o mundo do trabalho. A gente tem muito forte esse arquétipo de Atena na nossa civilização ocidental. Nós mulheres somos criadas para sermos Atenas, porque Atena é uma deusa multiuso, multifacetada, né? E nós mulheres hoje em dia, as mulheres modernas, elas são multiuso, elas trabalham, elas cuidam da casa, elas têm que dar conta de várias coisas, tá? Obviamente, essa identificação não é no sentido sexual, no sentido de gênero, é só no sentido da cabeça, por ela ser muito mental e muito estratégica do pensamento e da lógica, tá? Isso tem implicações positivas e negativas, tá? O seu nascimento coloca ali uma nova ordem. Ela é a filha favorita do papai, né? Ela é uma representação desse feminino numa nova ordem patriarcal e ela defende os valores patriarcais, tá? Mete, sua mãe, a deusa da prudência e da sabedoria, foi engolida por esse pai, né? Por esse masculino, por essa ideia patriarcal, né? Então, esse engolir, Metis, representa uma ingestão, né? É como se a sabedoria feminina fosse adaptada, né? Ingerida, digerida e adaptada aos valores patriarcais, tá? E é isso que é absorvido em Palas Athena, tá? Por outro lado, no lado positivo luminoso, é como se essa sabedoria representada em Metis, ela passasse a ser menos instintiva, mais racional. Não uma sabedoria tanto do instinto, mas uma sabedoria também um pouco mais mental, um pouco mais racional, um pouco mais estratégica, tá? Mas em Palas, a gente também vê que ela não perde totalmente esse contato com esse instinto, né? Tanto que ela tem a representação da coruja, que é uma representação da sabedoria, um símbolo de sabedoria. A coruja, ela é estratégica, ela consegue enxergar à noite, ela é um predador noturno, ela consegue ter visão de 360 graus, tá? Então, ela consegue ver o todo.
E a serpente, que tem a ver com o próprio instinto, é um elemento quitônico da terra, do instinto, tá? E do inconsciente. Então, tem isso nela, né? Obviamente, quando eu for falar da parte astrológica, eu vou falar dos aspectos luminosos e sombrios disso, tá bom? No mito de Orestes, Orestes matou sua mãe para vingar o pai, né? Ela mata a mãe e o amante da mãe. E as Eríneas vão vingar a morte. As Eríneas eram figuras que defendiam o matriarcado e o crime contra a mãe, o matricídio, era punido com a loucura. Então Orestes fica louco. Apolo, que o defendia, convoca um julgamento para julgá-lo, chama os deuses, há um empate entre os deuses a favor e contra, então há um empate, quem decide é a Atena, Palas Atena ou Minerva. E ela decide a favor de Orestes e a favor da morte da mãe. Né? Quando ela faz isso, ela rejeita toda a sua origem materna. Ela diz não, ela nega o princípio materno da fertilidade nela. Esse é o lado sombrio disso, tá? Ela nega o princípio do acolhimento, o princípio da fertilidade, para poder se adaptar. Então, ela tem essa representação de que para a gente ter um outro desenvolvimento mental, um desenvolvimento nesse mundo masculino, competitivo, mental, racional e estratégico, a gente precisa, primeiramente, sacrificar esse lado feminino, negar essa origem. A gente trai o feminino, o matriarcado, né? É um dos aspectos também de desenvolvimento coletivo das mulheres, né? Essa traição ao matriarcado, implicando em depois implica num desenvolvimento mental da mulher, do lado masculino, patriarcal da mulher, mas também implica em outras questões difíceis, tá? Para ela. Tanto que Palas Atena é responsável diretamente pela perda dos direitos das mulheres em Atena, na cidade de Atenas. Ela disputa essa cidade, houve uma disputa dessa cidade entre ela e Poseidon, Netuno, né? E o pessoal, tanto as mulheres quanto os homens, quanto né, da cidade, votam a favor de Palas. E deixando Netuno, Poseidon, raivoso, com ódio. Então, o que ele faz? Para aplacar o ódio de Netuno, as pessoas de Atena, por terem votado nela, ele, para aplacar esse ódio, decidem, então, punir as mulheres, tá? Então, a punição das mulheres seria, elas não poderiam mais trabalhar, elas não tinham mais direito a voto, os seus filhos não vão ter mais o nome da mãe, vão ter só o do pai, e ninguém poderia chamar nenhuma mulher de cidadã ateniense, tá? E com isso, Atenas é conhecida como o berço da democracia, o berço onde nasce a democracia, mas essa democracia, ela nasce da subordinação feminina e da exclusão das mulheres de lugares públicos e políticos, né? Então, olha que interessante como isso tem uma marca fortíssima nos nossos tempos, né? Para adentrar nesse mundo da democracia, e nós herdamos muito desse mundo, precisa da desvalorização do poder feminino, né? Do poder, né? Então, Palas Atena tem essa representação sombria de uma submissão, né? Ela tem que excluir, desvalorizar esse poder do feminino, do acolhimento, da vulnerabilidade, da sensibilidade, tá? No entanto, vamos falar do outro lado, né? Ela é uma deusa da sabedoria e da justiça, né? A sua inteligência permitiu o desenvolvimento de artes
né, das artes como um todo, que faz parte do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento como civilização, né? Ela torna as mulheres um pouco mais estratégicas e independentes. De outro lado, as mulheres aprenderam artes. Elas se desenvolveram muito por outro lado, um lado mais mental, tiveram que lutar para ter seu espaço novamente. E é Palas Athena esse aspecto que deixa as mulheres estratégicas e mais independentes. Mulheres que têm Palas Athena forte, por exemplo, no mapa, ou que têm muita influência de Palas Athenas, elas são extremamente mentais e estratégicas, tá? Elas têm esses aspectos, elas são multiuso, multifacetadas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso já, tá? Esse é a mitologia, o simbolismo de Palas Athena. Agora eu vou falar do aspecto astrológico de Palas Athenas. Todos nós temos Palas Athena no mapa, no signo ou numa casa astrológica, né? Não é num signo, numa casa astrológica. A regência de Palas Athenas se aproxima muito do signo de Libra, que é um signo de justiça, de equilíbrio, é um signo mental, é de ar, né? E Palas Athena tem uma afinidade com o campo mental racional, tá? Então, é muito clara e forte essa associação de Palas Athena com Libra, com signo de Libra, até muito mais do que Vênus. Eu vejo, de uma certa forma, que Palas Athena carrega forte esse aspecto libriano da arte, do equilíbrio, da estratégia, do saber ser diplomático na hora certa, se colocar no lugar do outro, ser racional. Libra tem associação com o belo e com a arte também, mas de uma outra forma, diferente de Touro, que é o outro signo que Vênus rege, que eu acredito que o arquétipo venusiano se aproxima muito mais do signo de Touro, tem muito mais a ver com Touro do que com Libra, né? Mas uma pessoa que tem uma Palas forte no mapa, obviamente a gente está falando de um princípio feminino, isso num mapa da mulher, vai mostrar uma mulher com uma ligação fortíssima com a figura paterna. Então, uma Palas angular no ascendente, ou no meio do céu, ou fazendo uma conjunção com o Sol, ou fazendo uma conjunção com a sua Lua, ela vai ter uma ligação intensa com o pai. O complexo paterno nessa mulher é muito forte. Esse complexo, ele pode ser uma aceitação completa desse pai, uma idolatria a esse pai, ou uma rejeição profunda. Vai depender dos aspectos e do signo onde é que está essa Palas Athena, tá? Uma rejeição, até porque a rejeição muito forte à figura paterna faz dessa mulher também, é um complexo paterno, né? Ela não enxerga esse pai do jeito que ela é, o complexo faz isso. Ou ela idealiza, ou ela rejeita completamente, tá? Mulheres com forte Palas Athena no mapa são mulheres extremamente mentais, estratégicas, mas também muito criativas, né? Elas dão conta de tudo, é guerreira em si, tá? Uma mulher culta, muito menos instintiva e muito mais cerebral. É uma mulher muito mais dada aos estudos, à mente, à cultura, a leitura, a formação acadêmica. São extremamente competentes e muito voltadas ao mundo do trabalho. Muito menos voltadas e orientadas por relacionamentos. E muitas vezes, no lado sombrio, elas rejeitam mulheres que são mais voltadas para relacionamentos, como umas mulheres mais venusianas ou mulheres mais junianas, mais eras, né? Mulheres mais sensíveis, mais mediúnicas, né? Mulheres mais empáticas, ela rejeita isso. É muito comum a gente ouvir de mulheres Palas Athena desse rejeitar do feminino, do tipo, eu não suporto mulheres, né? Geralmente a gente escuta assim, eu prefiro amigos homens. Você já sabe que tem um forte arquétipo de Athena ali, a mulher que prefere amigos homens. E ela rejeita homens fracos. Por quê?
Esse complexo paterno de Atena, de Palas Atena, ela faz com que ou ela idolatre esse pai ou ela rejeite esse pai, mas ela tá ali. No mito, Atena é a padroeira dos heróis. Ela amadrinha vários heróis. Então, um dos aspectos masculino da Atena é o herói, né? Esse ânimos, tá? Então, muitas vezes, esse complexo paterno faz com que ela idealize a figura masculina como um grande herói. O pai dela é Zeus, pombas, né? O pai dela é o rei. E ela ama, esse pai é tudo para ela. Então, muitas vezes, ela vai trair homens fracos. Justamente porque ela precisa, ela idealiza demais, né? Ela quer o herói e ela vai querer transformar aquele homem num herói. E ela vai se dar muito mal, né? Vai se dar pessimamente mal. Ela defende esses heróis. Geralmente a gente pode ver mulheres atenas como o braço direito de um homem poderoso, né? Num trabalho, ou ela vai rejeitar os homens que são mais sensíveis, mas é muito comum atrair homens muito fracos, essas mulheres. Mas não conta de tudo. Que por um outro lado, se a gente pegar em termos coletivos, históricos, as mulheres tiveram essa submissão, tiveram que ser subordinadas ao patriarcado, reduzidas à casa, à família, né? No caso, por exemplo, de Atenas, como a gente deu esse exemplo, o que acontece, né? Nada é reprimido e excluído totalmente da consciência, né? Então, esse aspecto feminino, ele volta como uma espécie de vingança. E qual é a vingança do feminino? Essas mulheres tomam a espada. Então, dentro de casa, as mulheres se tornaram extremamente competentes, principalmente uma mulher Atena, né? Ela é competente, ela sabe cozinhar, ela sabe passar, limpar, ela faz tudo. Uma mulher Atena exime a dona de casa. E é uma forma de dizer para esse masculino, olha, eu sei fazer, você não sabe. Então, ela não cria heróis. Ela cria homens, essas mulheres criaram uma geração de homens fracos, homens infantilizados, que não se tornam adultos funcionais, porque ela faz tudo para ele. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela faz isso com o marido e ela faz isso com os filhos, homens. Uma forma de dizer, olha, aqui está a minha vingança, eu sou mais forte. Esse é uma das sombras de Palas Atena. No caso do mapa de um homem que tem uma Palas Atena forte no mapa, ele vai projetar isso nas mulheres, tá? Então, ele vai uma Palas em aspecto com sua Lua, com sua Vênus ou angular, ele vai se atrair por mulheres mais mentais, mais parceiras, mais amigas, mais racionais, menos emotivas. Ele vai querer esse tipo Palas Atena de mulher. E ele pode ser sim um homem fraco. Ele pode ser um homem fraco que projeta essa força, esse herói nela, tá? Mas aonde a gente tem Palas Atena? Agora vamos falar no mapa. Onde a gente tem Palas Atena? Agora eu vou falar do lado luminoso e do lado sombrio. Onde a gente tem Palas é onde o nosso senso de justiça é muito forte. Então, na casa que você tem Palas, ali está seu senso de justiça. Tá a sua sabedoria, né? É uma sabedoria inata. O setor e o signo onde a gente tem Palas Atena, nós somos sábios e a gente tem um senso de justiça. Nosso julgamento a respeito daqueles assuntos não é errado. A gente tem bons julgamentos a respeito daquele assunto, a não ser que essa Palas esteja sendo bombardeada de aspectos negativos por outros planetas, tá? Então, a gente tem bons julgamentos, a gente tem uma sabedoria inata, a gente tem uma capacidade de fazer acordos naquele setor, tá? Uma Palas angular tornam as pessoas, assim, no ascendente, no meio do céu, pessoas muito eruditas, que gostam de cultura, são mentais, ou exímios artesãos, bons arquitetos, bons artesãos, tá? Ou boas artesãs também, né? Gostam da arte,
Porque a arte, como eu já disse, da Palas Atena é uma arte que promove o processo civilizatório. Então, bordado, tecelagem, cerâmica, podem ser pessoas muito voltadas para essa arte mesmo, tá? Ou pessoas que se voltam para terapias também, tá? Mas que tipo de terapia? Uma terapia mais mental, uma terapia mais integrativa, que une corpo, mais prática, tá? Corpo e mente, uma meditação, acupuntura, hipnose, tem a cara de Palas Atena, tá? Ou podem ser pessoas políticas, que vão para a política, trabalhar como mediadores, até também como diplomatas, tá? No signo onde a gente tem Palas, a gente vai ser a forma como a gente julga, a gente faz os nossos julgamentos, mas também onde a gente tem um pouco de sabedoria. Como Palas, para mim, ela rege Libra. Por exemplo, uma Palas em Áries é uma pessoa que vai julgar muito rápido. Ela vai ter um mental muito rápido, só que ela pode julgar de uma forma rápida demais, não pesar prós e contras, e ser muito precipitada no julgamento. No entanto, é uma pessoa que tem uma coragem muito grande para se lançar no mercado de trabalho, para empreender, ter uma sabedoria de iniciar coisas novas. Uma Palas em Escorpião, por exemplo, o julgamento dela já fica mais tendencioso, não é um julgamento racional, é um julgamento que tende mais para uma vingança, tá? Não é um julgamento Libra, mental, ar, ela vai para uma vingança. No entanto, uma pessoa com Palas Atena em Escorpião é um tremendo terapeuta. Uma tremenda terapeuta, porque é uma pessoa que tem uma sabedoria e uma estratégia única para chegar na raiz dos problemas, para entender o inconsciente daquela pessoa. Tremendos terapeutas, tá? Outro exemplo, só pra gente, não vou conseguir falar de todos, tá? Mas uma Palas em Câncer. Essa pessoa também não tem um julgamento racional. Essa pessoa é totalmente, ela julga através das emoções e dos valores dela. Então, assim, ela é pessoal, não é um julgamento impessoal, tá? Ela vai julgar assim: eu amo essa pessoa, eu vou defender minha família, quem eu amo, o país, a nação, é quem ela ama e com quem ela tem vínculo. Isso ela defende com unhas e dentes, tá? Mas é uma pessoa que tem uma sabedoria profunda para ajudar os menos favorecidos, para cuidar. Ela sabe, é tremenda anfitriã. Podem ser excelentes chefes de cozinha, ok? Também pessoas com Palas em Câncer. Na casa onde a gente tem Palas, a gente tem essa sabedoria, a gente tem estratégia, a gente tem visão, a gente tem criatividade, a gente sabe fazer planejamentos a respeito dos assuntos daquela casa. Em termos sombrios, o que a gente precisa aprender a lidar com Palas Atena? Na casa onde a gente tem, no setor onde a gente tem, e também se você tem uma Palas forte no seu mapa. É aprender a lidar com as emoções, né? Por exemplo, uma mulher que tem uma Palas conjunta à Lua. Essa pessoa é extremamente armada. Ela não permite acessar suas emoções, né? Ela vai se defender da sua vulnerabilidade, né? Ela vai reprimir esses aspectos femininos para entrar no mundo masculino, mental, tá? Ela vai perder o acolhimento, ela vai perder a receptividade. Se estiver fazendo aspecto tenso, por exemplo, com Vênus, vai perder a sua sensualidade, a sua capacidade de se relacionar, de ser afetuosa, né? Pode desenvolver um processo um mecanismo de defesa de racionalização, vai racionalizar o que ela está sentindo, né? Até a gente pode ver muito parecido isso em pessoas que têm Lua em Libra. Eu vejo que pessoas com Lua em Libra, né, que eu acredito que tem muito a ver com Palas Atena, eu acho até a Lua em Libra tão difícil quanto uma Lua em Capricórnio. Até mais, né? São pessoas que racionalizam, que não se permitem viver aquela emoção, porque não é justa, porque vai tirar a harmonia do mental dela. Então tem uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções. Uma Lua em Libra e uma Lua uma Lua Palas Atena, tá? Podem ter uma Palas Marte, uma Palas Vênus, uma Palas Lua
né, em aspectos tensos, podem ter dificuldades sexuais, frigidez ou até uma palas angular, né? Pode ser aquela mulher, no mapa de uma mulher, que dá conta de tudo e que atrai só homens fracos, dependentes dela, porque ela precisa ser aquela que sabe fazer tudo, que dá conta de tudo, porque ela tem que agradar o pai, esse mental. Ela não pode se permitir ser fraca, ela tem que dar conta de tudo, né? Ela também pode ser uma pessoa impiedosa, né, no aspecto mais terrível. Se essa Palas for mal aspectada, ela pode ser uma pessoa extremamente impiedosa, ela não sabe ser justa, não, tá? Uma Palas fraca no mapa pode ser uma pessoa que tem muito medo de se lançar no mundo do trabalho, ela é insegura. Essa Palas fraca torna essa mulher com medo do sucesso. Por quê? De certa forma, Palas, ela era subordinada, ela tinha que ser a segunda no comando, ela era subordinada a um homem poderoso, né? Então, como que ficaria uma Palas num mapa bem trabalhada? Essa pessoa, ela tem uma androgenia psíquica, tá? Se você trabalhar bem essa Palas em você, a mulher, por exemplo, ela vai ter a mulher e o homem vão ter uma androgenia psíquica, porque no lado luminoso de Palas, esse ânimos, esse pai, esse herói, lógico que tem todas as implicações para desenvolver esse ânimos e assimilá-lo, tá? Ela desenvolveu isso, mas ela voltou a ter contato com as suas emoções, com o seu aspecto instintivo. Ela conseguiu essa androgenia, a mesma coisa o homem, né? Porque Palas Atena é a representação da sabedoria, de Sofia. É o homem que conseguiu desenvolver essa ânima num aspecto sábio, né? De um feminino sábio dentro dele, tá? Claro que para isso precisa de todo um processo terapêutico, não é simples trabalhar com ânima e ânimos, né? Mas uma Palas bem trabalhada, ela traz esse aspecto de androgenia psíquica. Bom, pessoal, o vídeo tá bem extenso, eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo.